Fim da Segunda Guerra completa 70 anos em 2015. Circuito Cultura visita exposição no Centro Cultural FMG. E ainda hoje as notícias do Diário. É agora no Circuito FMG. Olá, sejam bem-vindos. Em maio deste ano é comemorado 70 anos da rendição alemã na Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais sangrentos da história, com cerca de 70 milhões de mortos. As marcas da guerra permanecem até hoje naqueles que tiveram as vidas afetadas. Maio de 1945. 70 anos atrás, o exército alemão se rendia aos países aliados. A desistência de Hitler era sinal de que a Segunda Guerra Mundial caminhava para o fim. Foi um conflito que durou de 39 a 45, entre, de um lado, Itália, Alemanha e Japão, as chamadas potências do eixo basicamente, de outro lado, Inglaterra, Estados Unidos e França. Um dos principais aspectos do conflito foi a perseguição sistemática aos judeus pela Alemanha, sob a justificativa de uma superioridade das raças arianas. Com apenas 13 anos de idade, Henry foi levado junto com a família para Auschwitz, uma rede de campos de concentração. Localizado na Polônia, Auschwitz recebeu cerca de 1.100.000 judeus deportados de países como Hungria, França, Holanda e Bélgica. Para sobreviver, ele precisou mentir sobre a idade. Também meu irmãozinho foi ao lado da minha mãe, que lembra últimas imagens, era ao lado da minha mãe, segurando a saia dela, e eles foram para o lado esquerdo e nunca mais vi eles. Já era à noite e de repente abriram os portões, nós vimos 3 chaminés soltando labaredas no céu, e com gritavam lá para nós, sai rapidamente, e do lado esquerdo nós vimos fogareiros. Mais tarde descobrimos que esses chaminés eram crematórios queimando os corpos. Só que tem um momento, tem um incidente que move muito a opinião pública, mobiliza muito a opinião pública, que é alguns navios brasileiros no litoral baiano estão afundados. E a versão que se tem, a notícia que corre, que foram os nazistas que derrubaram, que afundaram. O Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália em fevereiro de 1942. 2 anos depois, 25.000 homens da Força Expedicionária Brasileira foram enviados para Roma. João Batista Moreira foi um deles. E minha mãe, muito preocupada, porque os 7 filhos, homens, com condição de enfrentar, ela ficava preocupada. Certo dia de manhã, ela veio depressa me procurar, eu estava em casa. Você foi convocado. Você foi convocado? Ela é muito assustada. Falei, mãe, o que é isso? Eu vou, não tem problema não. Eu vou. Cá para nós, eu tinha uma vontadezinha de ver a coisa de perto, né? Conhecidos como pracinhas, os brasileiros passaram quase um ano lutando ao lado de soldados norte-americanos. O soldado em guerra ele não tem raiva. Não, aquilo vira um trabalho normal. Ele apareceu, você mata. Mas é normal, assim, igual, tá, pronto. Você não brigou, você não tem raiva? Não tinha nem dó nem raiva. Em 1945, com a invasão da Alemanha pelo exército soviético e depois pelo exército aliado, e a conquista de Berlim leva à rendição do exército alemão, né? Então a guerra se encerra na Europa. Iniciaram uma festa, os italianos. Juntou o povinho daquele lugar e vários acordeões e garrafões de vinho. Esse material, acordeão e garrafões de vinho, era todo enterrado no chão. Enterrado porque senão os alemães levavam tudo. Partiram para a cantoria, viu? Mas todo mundo cantando e gritando, e aquela alegria, e gritando, finito la guerra. Quer dizer, acabou a guerra. Gritando, finita la guerra, finita la guerra.
Para Henry, a guerra só acabou em 15 de abril de 1945. Depois de passarem por 5 campos de concentração, ele e os 2 irmãos foram libertos por tropas inglesas no campo de Bergen-Belsen. Apareceram carros blindados em volta do campo. Eram carros pintados pardo, assim, com estrela branca de 5 pontas. Aí senti imediatamente que foram libertados e imediatamente começaram a nos fornecer comida. E vieram para mim trazer uma sopa, era muito gorduroso essa sopa, e também um pedacinho de pão. Eu não consegui comer nem a sopa nem nada. Tentei engolir um pouquinho a sopa, mas o meu esôfago estava tudo ressecado de muitos dias sem comer. É uma experiência traumática para quem ficou em casa, uma experiência traumática para quem foi para o campo de batalha, para quem viu o pai ir embora e não voltar, para quem viu a mãe morrer, famílias foram segregadas, famílias foram para o campo de concentração e nunca mais voltou. Depois me contaram que ninguém sai do campo a não ser pelo chaminé. Diário FMG, Isabela Finelli está na redação. Olá, Isabela, quais são as notícias da universidade de hoje? Olá, Leonardo. Nesta tarde, especialistas da editora Biomed Central ministraram um workshop aqui no campus Pampulha que falou sobre as principais causas da rejeição de artigos em publicações acadêmicas. A gente está vendo algumas imagens do evento, dá para ver que lotou o auditório do Centro de Atividades Didáticas de Ciências Naturais, o CAD1. Quem foi lá conferir pode também saber mais sobre como elaborar uma escrita acadêmica correta em inglês e aprender dicas para escrever um bom artigo. E os estudantes que desejam ingressar na UFMG no segundo semestre desse ano devem ficar ligados no edital que foi divulgado hoje da segunda chamada do SISU 2015. O sistema seleciona estudantes que desejam entrar em instituições públicas do ensino superior. As inscrições para o SISU começam no dia 8 de junho e se encerram no dia 10 de junho. Então é importante não deixar para a última hora, só tem 2 dias para se inscrever. E nesta sexta-feira é comemorado o Dia Mundial da Saúde Digestiva. E para celebrar a data, teve início hoje na Associação Médica de Minas Gerais o Gastrominas 2015, evento que vai até amanhã, dia 30. Nesses 2 dias são discutidos temas que vão desde a azia até a constipação intestinal. Uma data importante para os especialistas dessa área e é também muito importante porque é definido um tema que deve ser abordado durante esse dia. A Organização Mundial da Gastroenterologia definiu que nesse ano nós vamos abordar o tema azia, para conscientizar a população de que a azia muitas vezes é um sintoma pouco valorizado pelo paciente, mas em que algumas circunstâncias pode trazer formas mais graves. E a celebração não para por aí. Neste domingo, dia 31, o Parque Municipal vai receber diversas campanhas de conscientização contra doenças inflamatórias intestinais e hepatites B e C. Que essas hepatites crônicas, que não têm sintomas, elas têm uma quantidade muito pequena proporcionalmente de pessoas diagnosticadas. O número de pacientes teoricamente existente é muito maior do que o número de pessoas com o diagnóstico da doença. Vou fazer uma campanha de informação, orientação, conscientização e também testagem rápida do vírus da hepatite C e da hepatite B. E nesse fim de semana a gente não pode esquecer que vai rolar o Domingo do Campus, das 8 da manhã às 3 da tarde, aqui no Campus Pampulha, na UFMG. O evento vai ser super legal, não dá para perder. Essas foram as notícias do diário de hoje. É com você, Leonardo. Obrigado, Isabela. E sexta-feira é dia de Circuito Cultura e dessa vez eu fui conferir o trabalho do tipógrafo do Centro Cultural UFMG. A profissão de tipógrafo já está praticamente extinta, mas o Centro Cultural UFMG ainda tem um destes profissionais. E é em homenagem a ele que surgiu a exposição Zé do Monte, Mestre Tipógrafo.
E eu estou aqui com o professor Rodrigo Vivas, que ele também é curador da exposição. Professor, qual que é a importância cultural do trabalho do Zé do Monte? A importância é justamente ele manter vivo uma tradição da tipografia, da impressão, que hoje, com a velocidade dos meios de comunicação, é impossível praticamente a gente manter, né? E como é que foi o trabalho? Assim, essa exposição é em homenagem a ele, né? Então, como é que foi o processo de curadoria mesmo das obras em homenagem ao Zé do Monte? Sim, o que a gente pensou é como transformar esse trabalho que representa essa sala, que essa sala chama Memória e Experimentação. Então a gente tem um acesso sempre à questão da memória do passado e à questão do presente. E todo mês, na programação que o Zé do Monte imprime, nós temos uma gravura, que é um artista da Escola de Belas Artes, que por meio do edital é selecionado. Então nós pensamos, por que não selecionar essas gravuras, pedir que o Zé do Monte imprimisse as gravuras e a partir daí realizar essa exposição. Quando a gente vê uma obra dessa, a gente vê também a história mecânica, né, do processo, que é incontrolável e muito complexa. Uma impressão dessa tradicional, ela deixa marcas, assim. Ela deixa a marca da falha, nenhum livro é igualzinho ao outro, que a gente está acostumado com a padronização. Então, aí que está a poesia da coisa, né? Você vê a coisa da cola, como foi feito, como foi montado, e dá uma textura. Se você olhar, você consegue reconhecer a tipografia, que não é uma impressão, como a impressão a laser, por exemplo, que ela não deixa marca. A gente tem que, de fato, reconhecer e homenagear as pessoas quando elas estão vivas. Depois, dar um nome numa sala me parece muito estranho. Então, ele é uma pessoa simples, uma pessoa que trabalha arduamente para manter essa tradição, e o que a gente pode fazer é homenageá-lo. E é aqui nesse espaço que trabalha o Zé do Monte, o tipógrafo homenageado da exposição. Eu faço a programação do Centro Cultural, cartões de visita, envelopes, papel carta, cartazes. Então, pelo museu eu acho bacana, mas é mesmo a arte que a gente, né, resgatando aquela memória de antigamente, revivendo o passado. E enquanto tiver o museu, se eu puder ficar aqui, eu vou ficando até. Zé, o que você achou então dessa exposição, sua homenagem que o pessoal fez lá em cima? Eu nunca fui homenageado, porque a gente trabalhava mesmo para produção. Hoje, como museu, para mim foi uma alegria tremenda, nossa senhora. Eu não sou cardíaco, senão eu tinha passado da pia, tinha ido embora. A exposição pode ser conferida até o dia 28 de junho no Centro Cultural UFMG, de terça a domingo. O espaço fica na Avenida Santos Dumont, número 174, no centro. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Domingo tem Domingo no Campus e eu espero você. Obrigado pela companhia e um bom final de semana. Música